Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso primeiro vídeo da Ortiz Holding Brasil. Meu nome é Lucas Marinucci, sou sócio do escritório Ortiz Holding Brasil. Estou aqui com as minhas sócias, doutora Ana Paula Ortiz, doutora Letícia Ortiz. E nosso primeiro vídeo, onde nós vamos falar sobre proteção de patrimônio, sobre gestão de patrimônio, né? Nosso escritório hoje está localizado no edifício Orion, ali na Avenida Portugal, aqui em Goiânia, né? E ali nós prestamos os nossos serviços de planejamento patrimonial, de gestão de patrimônio e fazendo negócios também. E hoje nós, como é o nosso primeiro vídeo, nós teremos um bate-papo para vocês nos conhecer melhor, para conhecer um pouco do nosso trabalho, que ao decorrer do canal vocês vão aprofundar no nosso mundo, né? No nosso mundo empresarial, no nosso mundo de gestão, no nosso mundo de negócios, né? Doutora Ana Paula, quero que você fale um pouquinho sobre você, para que nós possamos te conhecer, a sua história. Bom, eu sou Ortiz, né? Todo mundo me conhece como Doutor Ortiz. Sempre atuei no direito tributário, sempre na área municipal, recuperação de crédito para município, de IPM, que é Índice de Participação dos Municípios no Estado, a participação do município na receita do ICMS, fazia isso para usinas, devolvendo os créditos de ICMS para municípios. Me especializei em direito tributário na vida, de tanto atuar. Tantas especializações eu iniciei e nenhuma eu finalizei de direito tributário, porque eram tantos negócios que mal dava para ficar na academia, né, finalizando esses cursos. Mas, enfim, a vida forma muito mais do que uma academia, né? Tanto é que muitos acadêmicos hoje trabalharam já para mim. E sempre nessa área negocial, imobiliária e tributária, resolvendo os problemas patrimoniais, geralmente empresário, município. Quem é que não tem problema com impostos? Quem não quer economizar, né, em tributos? E aqui, na nossa empresa, né, a especialidade nossa é trabalhar com holding, que é uma ferramenta de planejamento patrimonial e é uma ferramenta para economia tributária. Com certeza. Né? Então, eu tenho muita facilidade nessa área, né? Me envolve um pouco de contabilidade, eu já fiz, né, um curso de contabilidade, aliás, vários cursos, né? A senhora até começou a faculdade de contabilidade. Fiz a faculdade de contabilidade também, mas como sempre eu largo porque o negócio é muito mais interessante fora do que dentro da faculdade, né? Uhum. Hoje eu já estou me programando para dar curso de extensão na faculdade. Até tem a Unicatedral, que a gente já está confirmado nela, né? No Mato Grosso. No Mato Grosso. E vamos ensinando o pessoal a planejar o patrimônio, que não é uma coisa da natureza brasileira, né? Da cultura brasileira. Nós não temos essa cultura do planejamento. Uhum. E você ser disruptivo a ponto de começar a trabalhar uma mentalidade de planejamento, principalmente planejamento sucessório, né? Uma hold ajuda bastante no planejamento sucessório. É desafiador, a gente tem, né? Com certeza. Passado por isso. Mas me tira uma dúvida. Dentro do nosso escritório, a senhora se posiciona como qual parte dele? Eu faço a ligação com pessoas, né, o networking, eu sou comercial. Então, eu vendo o nosso trabalho, né, faço as reuniões, eu interajo com clientes e, bom, você que executa. Eu não tenho o menor talento para ter disciplina para executar as coisas, né? Mas para entender... Mas esse escritório é um sonho? É um sonho, né? Quando a minha filha começou a fazer direito, eu já pensei, meu Deus, será que ela vai trabalhar comigo, né? No fundo, queria. No fundo, lá no fundo, dentro do osso, né? Porque a gente briga muito, então dentro do osso eu queria. Que isso, né? Duas personalidades tranquilinhas. Porque é difícil lidar com uma versão sua, cópia, né? Uma cópia, né? Uma cópia sua, um escritório de gestão patrimonial já é um desafio, né?
Agora, você imagina você gerenciar um outro patrimônio que é a sua família, né? Uhum. E ainda com a sua sócia sendo sua filha e sendo a sua cópia de gênio ruim do capeta. Então não é a coisa mais fácil do mundo. Mas Eu fico no tem meio, dado certo. mediando a situação. O Lucas no meio de se apagando incêndio. E aí tem o anjo, nosso anjo, que Deus enviou, né, para não acontecer nenhum homicídio em família, né? Então ficou bem legal isso. Não mas... ter um caso CSI. E aí acaba fazendo a mediação, inclusive, né, Lucas, com os clientes, quem faz Com a certeza. mediação entre a execução do trabalho e o comercial que eu faço é você, né? Você é um leve só trás pro- dentro do escritório. É, um fofoqueiro. É um fofoqueiro. Só para o pessoal entender um pouco, o nosso escritório ele é bem departamentalizado, Isso, né? Para exatamente. que as coisas fluem de uma maneira certa, né? Sem trazer atrasos para os clientes, sem trazer problemas para os clientes também, né? E também de uma maneira muito pessoal, que hoje eu acho que é um dos nossos maiores diferenciais. Porque você, às vezes, tem um escritório muito grande, onde tem várias pessoas, estagiários que colocam a mão ali no patrimônio das pessoas, né? Porque hoje nós abrimos o patrimônio para a vida pessoal da pessoa, né? Do cliente, e colocar na mão de qualquer um. A gente não compartilha disso, né? É até a nossa concorrência. A gente tem uma coisa que é bom você ter abordado, porque a nossa concorrência... ela vem colocando um preço, porque você briga muito por preço, né? Não por valor. E então, eu em conversa com o cliente, mas tem quem faça por 30. Eu falo, tem quem faça por 10, querido. Né? Porque ele vai pegar todas as suas informações, que inclusive, se for num processo judicial, precisa de uma autorização judicial para fazer a abertura do seu sigilo bancário, né, do seu sigilo patrimonial, né, da sua declaração, seu sigilo fiscal. Então, pessoas despreparadas vão estar nessas equipes, né, e a alta rotatividade desses escritórios contratas vai embora e volta. E aí eles oferecem um serviço que não tem a segurança que o nosso serviço, né, acaba oferecendo para o cliente, porque o nosso serviço é personalíssimo. E hoje está acontecendo uma corrida muito grande, né, para o pessoal fazer as holds, né, ainda mais com essa reforma tributária que vai vir. E o que eu vejo é que tem muitas holdings hoje que não estão sendo executadas de uma maneira planejada. E o que nós oferecemos também é em relação ao planejamento, antes de começar a constituição da hold, né, do nosso cliente. Como que você vê que esse primeiro passo é o passo essencial para uma execução perfeita da hold, digamos assim? É o seguinte, como tudo na vida, se você não tem informações, não tem como você tomar decisões coerentes, né? E o cliente, a família do nosso cliente, antes de nós iniciarmos o trabalho, a gente sempre faz um estudo, né? E não é um estudozinho de viabilidade, que eles falam, você tem 2 casas, 3 carros, não, é viável. Não. Nós pegamos... Hoje mesmo me ligou um cliente que ele tem várias empresas de segmentos diferentes e falou, olha, o meu sócio está querendo fazer uma holding, aí assim, o cara aqui está cobrando 60 mil para fazer a holding empresarial e assim, eu tô sem saber e eu sei que você é especialista nisso. Eu falei, o que ele te disse antes do preço? Porque, por exemplo, se você tem alguma empresa no Simples, já não pode, entendeu? Entrar, né, como uma controlada da holding. Por quê? Porque ela vai perder o enquadramento do Simples. Isso vai ser e sem fazer um estudo tributário, né? E é o que a gente tem presenciado. Você sabe que os clientes estão indo para lá, para o nosso escritório, justamente por isso. Porque querem pegar 10, 15, 30 mil do cliente, mas não querem entregar a realidade, que é o risco de uma hold mal feita. Né? Eu recebi uma ligação de Fortaleza. Não vou identificar a pessoa, mas a pessoa me disse o seguinte, uma contadora. Olha, doutora, eu só preciso da sua assessoria. Por quê? Porque eu já coloquei o patrimônio
num CNPJ, já coloquei os pais e já coloquei os filhos. Falei, agora prepare-se, né? Porque você tá fazendo tudo errado. Agora, até arrumar isso aí. Até arrumar. Ela falou, quanto que a senhora me cobra? Eu falei, não, eu vou te ajudar por uma questão de humanidade, né? Porque isso daí você vai colocar seu cliente numa situação de uma tributação de 8% num patrimônio de 20 milhões, minha querida. Fora a simulação. Né? Fora se não foi interpretado como simulação. Uhum. Que é a questão da compra Né? e venda das cotas que o pessoal vem fazendo bastante. 116, a regra anti-elisiva, né? Do direito tributário. Então, e isso tudo a gente tem presenciado. Mas essa é uma preocupação nossa lá no escritório. Não é sair vendendo a qualquer preço, igual, nossa, tem que fazer. Não, a gente fica tranquilo mesmo, né? Com certeza. O cliente fala, olha, mas nesse preço eu não vou fechar. Eu falo, não, só não é cliente para nós, então. E tudo bem. E tudo bem. O nosso custo é alto, porque nós temos essa questão de ser um trabalho personalizado, né? Nós temos seis reuniões só para discussão de minutas. Sim. Porque o cliente ele não entende. E nem precisa, e não tem como ele entender tudo. E não tem como ele entender tudo se a gente não disponibilizar o nosso tempo de explicação de cada detalhe da holding, né? Então, quer dizer, olha, eu vou lá, pejotizo o patrimônio, faço uma caca danada, entrego para ele e falo, tá pronto. E ele olha para mim e fala, e agora? Aí ele vai acreditar, né? Só que... Até ele ser autuado, por exemplo. Até ele ser autuado. O gestor tributário de um município do Mato Grosso ligou para mim e disse o seguinte, doutor, eu preciso da sua assessoria aqui. Por quê? Porque eu nem sei o que esses advogados estão fazendo. Porque não dá para entender. Eu vou ter que tributar todo mundo e eu vou arrumar um problema político. Uhum. Aí eu falei, não, eu tô indo aí. Inclusive, a semana que vem eu tô lá. Então, uma holding é uma ferramenta fantástica, né? Que nos foi herdado aí da lei das SAs. A partir do momento que pudemos usar supletivamente a legislação das SAs nas limitadas. Então, eu só entendo assim, saber aproveitar, você precisa se informar. Como tudo na vida, né? Tem uma placa ali, água, né? Numa bifurcação, água a 20 quilômetros, aí H2O 30 metros. Se você não sabe o que é H2O, você vai andar todos esses quilômetros atrás de água. E é bem assim que funciona na holding também. Você encurta caminhos com conhecimento. Não só na holding, na vida. Com certeza. Na vida, né? Quanto mais preparado você está, mais oportunidades e menos conflitos, menos desafios você tem que enfrentar. Sim. Mas a maioria não quer estudar. Holding, nós sabemos que é um assunto multidisciplinar. Detalhista. E com muitos detalhes. Errinho num contrato social, numa colocação, você coloca uma família no sofrimento. E outra coisa, assim, o povo hoje, nossos maiores concorrentes, eles levam isso como receita de bolo. Que toda hold que eles fazem é uma cópia uma da outra. E a gente vê todos os dias que isso aí caiu já por terra. Que não tem como você fazer uma hold pensando que vai ser um procedimento X. Cada pessoa tem uma particularidade. Hoje a gente não pode falar para os nossos clientes que a gente consegue entregar uma holding para ele com 90 dias. Porque a gente fala para ele 90 dias, mas ele tem uma restrição no CPF dele. Um documento dele tá errado. Ele não tem um GEL, ele não tem um CAR, né? Que é o que a gente desenvolve também no escritório, que é o outro setor, né? Do escritório que a gente regulariza tudo. A gente organiza a vida empresarial dessa pessoa. Que coisa que ela nem deve saber que ela tá passando, a gente expõe para ela. De alguma forma. Então, ele entra com a vida um pouco bagunçada e sai com a vida muito organizada. É uma ferramenta muito boa para isso. E modéstia à parte, nós somos melhores, né? Sinto muito.
pro resto, mas diz que humildade é coisa de... humildade é uma coisa bonita, sabe? Eu ainda chego lá. É, Eu ainda chego lá. Mas enquanto eu me garantir, vai ser difícil. A humildade ela nunca teve. Todo mundo tinha que ter um defeito. Se eu fosse humilde, eu era perfeito. Não, Não vai dar. o cabelo, depois que ela ficou loira, acabou. acabou, né? Meu amor, não deixa uma mulher poderosa loira. Senão acabou pro resto. E qual que é a experiência melhor que a senhora já passou nesse ramo? A melhor? Qual que é a gratificação de fazer o que a gente faz? Olha, eu como ser humano, eu entendo que a nossa estada aqui nesse planeta é para servir, não para ser servido. E toda vez que o cliente chega, que vai conversar comigo, que eu vou explicar, que nós vamos, né, colocar nosso escritório à disposição daquele cliente, é muita satisfação em saber, primeiro, que ele vai ter uma economia patrimonial gigantesca. Segundo, ele vai sair com a vida organizada, né? A vida patrimonial organizada, às vezes até a vida sentimental, né? Que a gente vira meio que intermedia muito. Psicólogo né? também. Tem alguns conflitos com filhos, com esposa, filho fora do casamento, e tudo isso a gente tem que intermediar. E até por isso que eu tenho 8 cursos também na área de gestão de pessoas, né? Então, aí você acaba sabendo. Fiz o curso com o Dr. Renato Hirata, que é o curso de negociação, porque você tem que saber negociar. E aí você senta com a família e resolve o problema patrimonial, resolve o problema familiar. Porque quando você coloca o patrimônio na mesa, aí as dores aparecem, as dores familiares. E a holding, várias holdings, né, familiares, você está fazendo inventário de gente viva, Sim. né? E aí você E com a liberdade muito maior. com uma liberdade de estabelecer as regras bem maior, né? Então, resolver isso e não deixar que as pessoas encarem um inventário, né? Não deixar que as pessoas encarem uma tributação gigante. Te dá alegria, sabe? Se sente útil socialmente. E isso para mim é muito bom. E a maioria das vezes perder o patrimônio, né? Porque o inventário faz isso, né? Faz a família perder aquele patrimônio. Tem que pagar as custas do inventário, tem que pagar um imposto altíssimo, né? Então, o inventário causa pagar advogado, causa todas essas dores, fora que se tiver uma discussão e for judicial, aí a gente pode esperar alguns bens sendo travados aí por até uns 10 anos. Pelo menos. Tem vários inventários que eu cheguei ao final, né? Me contrataram já 10, 15 anos de andamento. Quando você formou, né? Quando eu me formei, exatamente. Inclusive, foi o honorário mais alto que eu recebi, assim, no início da carreira, R$600 mil. Gente, foi uma coisa assim de... Ui! 600 mil diluído por 25 anos. Né? Então, foi muito louco eu receber, mas porque eu sabia direito tributário. E olha só, era uma questão de uma pessoa que tinha, não vou colocar nomes aqui, que senão identificam, né, os clientes, mas imagina, tinha falecido um sócio de uma empresa e eu fui só contratada porque o inventário já tinha muitos anos. E a empresa, os sócios remanescentes, não pagavam a liquidação das cotas, né, do decujus, de quem tinha falecido, aos filhos, aos herdeiros. E eu fui no direito tributário. Eu falei, isso aqui no civil não vai resolver nada. Eu fui no tributário. E aí eu resolvi isso em menos de 6 meses. E aí peguei, assim, para resolver, né? Peguei, quer dizer, a de êxito para resolver. Eu já tinha pegado, mas assim, os meus honorários dependiam do êxito. E foi muito, muito bacana para mim. E resolver, né? Só que depois o cliente não queria pagar, você acredita? Mas é assim mesmo, né? Enquanto você pega no êxito, você já pega uma garantia, né? Eu, principalmente, assim, todas as vezes que peguei durante a minha carreira,
uma causa de êxito, ainda mais no tributário, eu falava, olha, eu quero uma garantia, né? Quero uma garantia, porque depois que o cliente vê, ele nem acredita, porque ele não quer gastar. Aí depois que ele vê a coisa resolvida, ele fala, não consigo te pagar, ou não quero te pagar, ou foi fácil demais. Mas é até uma política que a gente adotou. A gente pegava muito isso de comprar a dor do cliente. Quando ele tá numa situação dessa aí, a gente tem um baita de um trabalho para resolver isso. E aqui a gente começou a ver que a gente precisa ter um ânimos movimentatis de pagar um inicial, mesmo que seja simbólico, para você startar o seu serviço, porque senão você não... Isso é um dos desafios dos advogados, né? Até tô lançando o curso, né? Meu, ensinando advogados a fazerem holding. Por quê? Primeiro, para aumentar a concorrência para ficar mais interessante o trabalho, né? Porque até agora... A gente não tem concorrente. Não seja tão humilde quanto a sua mãe, tá vendo? É muito difícil, mas enfim. Até cortou o que eu ia falar. Bom, enfim. Curso. Do curso. Ensinando por quê? Porque essa área do contencioso que ela tá falando, e eu tava me referindo, os advogados sofrem muito nessa área, né? Na área tributária nem tanto, porque nós pegamos no êxito, né? Mas o êxito é gigantesco. Imagina que só em um município do Tocantins, né? Nós ganhamos 3.600.000 reais de honorários. Então, assim, aí é bom pegar dessa forma. Mas no cível, né? Você pegar coisas assim, de êxito, você vai trabalhar por anos. A morosidade do Poder Judiciário, ela... E olha, a corrupção também que a gente tem presenciado, desembargadores, sabe, sendo afastados. Principalmente no estado de Assim, é Goiás. muito difícil a militância, Sim. né? A militância mesmo no contencioso do advogado. Então, eu tô lançando o curso para isso. Para ensinar quem quiser a fazer o trabalho e fazer do jeito certo. Para parar do jeito errado. Por quê? Porque, segundo a própria Constituição, no artigo 133 da Constituição, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, também não estamos aqui só para ganhar dinheiro, né? Nós estamos aqui para servir. E o trabalho tem que ser bem feito. Com certeza. É interessante vocês mencionarem a questão da área tributária, né? Porque hoje a holding sempre foi, na verdade, uma área multidisciplinar, né? Onde você tem ali a área de família, a área empresarial e a área tributária. Eu acho que a área tributária é uma das áreas, é a área mais importante da holding. Porque hoje está acontecendo várias interpretações erradas por parte dos municípios, por parte do Estado também, e eles estão tentando atacar de alguma forma a holding, né? Já temos várias decisões favoráveis para alguns tipos de situação, questões de integralização de capital, né? É porque mexe na arrecadação do município, né? Sim. Então, hoje eu vejo que entender a área tributária para a realização da holding é o passo mais importante para poder atuar na holding. No meu entendimento, a primeira matéria que você deve dominar para você trabalhar com holding é direito constitucional, né? Porque onde nós temos a limitação do Estado em tributar e as competências. Isso. Ou seja, se você não entende de direito constitucional, você já não entende de direito tributário. Sim. Né? Porque está lá no capítulo da limitação ao poder de tributar, né? Então, na Constituição, a partir do artigo 150. Fora que existe. E aí uma vem hierarquia. toda a hierarquia tributária, né? A divisão de competências tributárias. Então, hoje, o que os municípios estão fazendo na interpretação do tema 796 é invasão de competência.
Quem tributa a diferença entre valor histórico e valor de mercado na alienação é a União no imposto de renda sobre ganho de capital. Correto. E isso é direito constitucional, Uhum. não é direito tributário. É, Porque também. a fonte do direito tributário, né, é o uma direito delas. constitucional. Uhum. Então, você estuda por ali e complementar, que é uma lei complementar, vem o Código Tributário. Até uma vez um professor falou para mim assim, ele pegou isso da questão de um concurso. E ele era meu professor de direito tributário. E ele disse assim, até vou para ilustrar. O nosso Código Tributário, ele é um parto normal ou fórceps? Ele é um forceps. E aí eu fiquei olhando para aquilo e eu pensei, eu falei, Não, ele não tirou isso do concurso, não é possível. foi em um concurso. E aí ele viu essa questão no concurso e colocou, né, na nossa prova. Aí eu falei, olha, por isso que a gente tem que ler conhecimento e estudar, sentar. Eu falei, é parto fórceps. Eu disse, por quê? Eu falei, porque é um parto forçado. Porque a lei exige, né, nos dispositivos que se referem à tributação, né, ela exige legislação complementar. E o nosso Código Tributário é anterior à Constituição, que fez essa exigência. Uhum. Então, ele foi recepcionado Pela Constituição. pela Constituição como lei complementar, mas ele nunca foi uma lei complementar antes da Constituição. Ele era uma legislação ordinária, portanto, não é um parto normal, né? Uhum. Ele foi forçado a virar uma legislação complementar. De onde que eu tirei tudo isso? Estudo de Todo Constituição. dia. Essa que via desde pequena como é que a mãe estudava, né? Então, assim, e sempre estudava de forma multidisciplinar, porque a pessoa que tem TDAH, né, ela vai olhar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque ao passo que o TDAH não te dá essa disciplina de processos, por isso que eu não fico na parte da execução do trabalho, mas ela te dá a genialidade de observar várias coisas ao mesmo tempo. E a holding eu costumo dizer que é um trabalho para TDAH, né? Porque você precisa prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. São várias bolinhas jogadas para cima e você tem que conseguir equilibrar. Uhum. É família, patrimônio, dores emocionais, tributação, gestão pública. Teve um gestor, e aí também não vou falar porque hoje ele é meu amigo, gestor municipal, que ele bateu na mesa e disse, a senhora põe esse daqui. Aí eu bati na mesa e levantei, você é grande, mas não é 2. Você me respeite. E hoje ele me pede conselhos, assim, a gente vê lá como que funciona dentro do nosso escritório, como que ele pode fazer, porque eu falei, olha, a hora que a concorrência tomar conta do mercado, assim, né, porque eles estão popularizando um serviço que é tão valioso e fazem mal feito e cobram muito barato, eu falei, então, olha só, tudo para mim é mercado, não é TDAH, tudo para mim é mercado. Falei, eu vou pro outro lado, vou pro lado do município e vou fazer o município, então. Começar a tributar de forma correta. Uhum. É uma porque outra foi estratégia. o que eu disse para esse gestor. Eu falei, olha, é o seguinte, faz assim, querido, deixa passar. Entende? Deixa passar a tributação, mas faz a fiscalização. Faz a fiscalização pós, né, registro desse sistema. Aí você vai ficar milionário. Né? Você vai ficar milionário? Não, você vai angariar muita receita para o município. Uhum. E da forma correta. E da forma correta. Sem ficar fazendo, né, invasão de competência, como é o caso que ele faz no tema 796, dizendo que vai tributar a diferença por reserva de capital. E reserva de capital não é aqui. Não é?
né? Isso é pura ignorância. Reserva de capital é o capital que você tem declarado, né? Se você tem R$ 1.000 declarado e você quer integralizar R$ 1.000 de capital social, tudo certo. Se você tem 1.200 declarado, vai usar os 1.200 para integralizar 1 1.000, milhão. entendeu? Você vai ter uma diferença de reserva de capital de 200, Que aí é tributável. entendeu? Então isso aí é uma ignorância jurídica. E às vezes eu converso com alguns procuradores de município e vou explicar. Olha, doutor, isso está errado. Não é assim. O senhor tem que pensar assim, assim, assado. Olha, eu vou mostrar para o senhor assim, assim, assado. Aí eu saio de lá com a certeza que se ele soubesse só direito, já estaria bom, entendeu? Já ia ser muito Já bom. ia ser muito bom. Agora, exigir que ele entenda de direito tributário já é demais. Se ele soubesse ali Constituição, já ajudava muito. Mas, enfim. Mas eu A gente vejo luta que... com as armas que tem, né? E vive no mundo que é possível, não no que seria ideal, né? Mas eu vejo que essa forma de atuação extrajudicial, a conversa é melhor. Você consegue Explicar, explicar, né? você Às vezes consegue atingir. ele só vai seguindo o fluxo ali dos entendimentos que vão passando para ele. Isso. E às vezes a falta de informação faz ele Não, mas continuar o dever do gestor, né? Ele é contratado para fazer a maior arrecadação que ele puder dentro da legislação. Uhum, Porque aí vem o direito administrativo, que também está na holding. sim. Porque, veja bem, o gestor público, ele atua como cidadão? Tudo que não é proibido presume-se permitido? Não. Não, é o contrário, né? Regra e princípio do direito administrativo. Qual é? Tudo que não está permitido por lei está proibido ao gestor público. Mas ele tem mecanismos de convalidar os atos dele também. Ele tem? Mecanismos de convalidação. Não, mas mesmo a partir do momento que a conduta é ilegal, né? Então ele não tem convalidação de ilegalidade, não existe. Não tem como. Então a gente sabe, é muito, muito bacana. Esse estudo, eu gosto muito de fazer essa interdisciplinariedade, de pegar o direito administrativo, que existem, né, as condutas previstas, né, tipificadas. Sim. Qual é outro código nosso que tem as mesmas condutas tipificadas? É Código Penal. Código Penal. Então, no Código Penal, a partir do momento que você né, se enquadrou no tipo penal, né, que é a conduta típica e antijurídica, então você cometeu crime. Não é? Sim. Então, o direito administrativo e o direito tributário conversam com o direito penal nesse sentido. Por quê? Porque quando eu posso tributar? Quando o fato, ele se adequa perfeitamente à hipótese de incidência. Uhum. Né? E não tem adequação no que eles estão querendo cobrar agora, né? Por isso, nós temos que trabalhar sempre como estamos fazendo, na legalidade, demonstrando aos gestores públicos que não é assim, né? Mas eu acho que é um papel fundamental que está sendo feito. Que às vezes essa parte administrativa, ela mesma vai causando um movimento de melhora ali no... Sim. Sim, essas discussões, como sempre, você vai melhorando o nível de conhecimento e, portanto, o nível, né? E é engraçado porque a gente já conseguiu parecer favorável da Associação de Municípios lá de Mato Grosso. Isso. Né? Falando justamente da questão da integralização, do tema 796. Né? Então, já aconteceu da gente tem conseguir esse parecer né? da própria associação, né? E no caso icônico do escritório, em que nós aplicamos uma ferramenta contábil,
porque o município estava irreversível, nós conseguimos tranquilamente, junto à Receita Federal, o entendimento de que não incidia o imposto de renda sobre ganho de capital. Sim. Então, existem ferramentas e completamente legais, tanto é que nós colocamos, né, com antecedência a apreciação da Receita Federal. Gente, E aí, quando você faz um processo de consulta, o que acontece? Vinculação. Então, eles não podem tributar. E desde que você demonstre da forma correta a sua construção, não vai ter problema nenhum. E o cliente fica feliz. Isso. Exatamente. Bom, pessoal, acredito que foi um bom início para o nosso canal, nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast, né? E eu agradeço por todos que estão assistindo o nosso primeiro vídeo. Peço para curtir, para se inscrever, né? Para nos ajudar a crescer mais e poder trazer mais informações para vocês. Vamos trazer mais informações sobre o mundo das holdings, o mundo dos negócios, o mundo da gestão de patrimônio. E, no mais, agradecemos a visualização de vocês. Né? A audiência E até o sempre próximo. que a gente puder, sempre que pudermos, sempre vamos gravar, trazendo sempre boas informações, né? Com certeza. Porque estamos aqui para conteúdo de servir. qualidade. Com certeza. E vamos Né? deixar os nossos contatos à disposição. Podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente, seja pelo e-mail, pelo telefone, tá? Estamos à Instagram, disposição tudo. para poder servi-los. Obrigado.